foi conselheiro da Estaca Natal. Logo depois, a Estaca Natal se dividiu e ele foi chamado como presidente da Estaca Natal Potengi, a estaca Entendi. da zona norte da cidade de Natal. Hoje ele é membro do Muito Sumo bem. Conselho Estaca e oficiante do Templo de Recife. Casado com a irmã Cleide Lira, uma pessoa também excelente. Não sei se ela está aí para escutar também Tá, a não, ela tá lá embaixo. Ela tá com os netos e estão lá embaixo batendo papo. maravilha. É, o presidente Lira ele tem 3 filhos e 7 netos. Né? O tempo passa, eu tive que perguntar para ele quantos filhos ele tinha, porque eu não lembrava mais não, de quantos filhos ele tinha, mas é uma honra aqui para nós. Presidente, a gente quer saber do senhor se o senhor Hum. prefere que a gente faça perguntas ou comentários no decorrer da Não, nossa. eu disse para a irmã que nós íamos ficar. Eu vou explicar um pouco de como nós perseverarmos na fé. 30 minutos, e depois você faz algumas perguntas e eu respondo. Se eu não souber, eu Essa pergunto a você, viu? pergunta para os universitários. Exatamente. Então, irmã Claudete, Vamos. pode fazer. Nosso Pai Celestial, agradecemos por essa noite maravilhosa, por esse dia, por, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, para aprendermos mais e fortalecer mais os nossos testemunhos. Agradecemos pelo Teu Evangelho, pelas nossas famílias e abençoe cada um de nós, nos fortalecendo, nos dá força e mais fé. E essa oração fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 O tempo é todo seu, presidente. Quantas pessoas nós temos na reunião? 27. 27. Muito bem, parabéns. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fortalecer a nossa fé. Nós sabemos que nós vivemos num período difícil, de muita turbulência, né? Já dizia o presidente Nelson que sempre será difícil a nossa trajetória no Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Nunca foi fácil, na realidade, nunca foi fácil. Mas eu vou contar para vocês um pouco da minha história, como eu conheci a igreja e como eu consegui chegar até aqui, e eu espero que eu vá até a eternidade. Tá bom? Eu sou do interior do Rio Grande do Norte. Eu sou de uma cidade que daqui é distante de 350 quilômetros. Aliás, 3 horas e meia, 200 quilômetros. Então, assim, é distante daqui para minha cidade, tá certo? E como é que eu conheci a igreja? Como é que você saiu de Natal, de Cerro Corai e veio conhecer a igreja aqui em Natal? Quando a igreja começou aqui em Natal, em 1978, 79, ela formou o primeiro ramo em 1980. A minha esposa batizou-se nesse período, mais algumas pessoas. Então, a frequência do ramo era de mais ou menos 40 pessoas, 45, e formou-se um novo ramo, que dividiu dois ramos, Natal e Alecrim, ou seja, Natal e ramo Alecrim. Nesse período, um cidadão chamado João Caetano, ele batizou-se na igreja, mas ele foi transferido para a minha cidade, foi morar lá na minha cidade. E ele, chegando lá, ele foi morar numa casa que era em frente à minha casa. Na época, eu tinha 24 anos, trabalhava no supermercado, ele conversando com minha mãe falou que tinha conhecido a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma igreja nova, que era a sede nos Estados Unidos, etc. Conversando com minha mãe, e minha mãe se interessou, que igreja bacana, a Igreja de Jesus Cristo e tal. Meu filho gosta muito de ler a Bíblia para mim e gosta muito das palavras de Jesus Cristo. Então, minha mãe combinou com ele para conversar comigo no domingo seguinte.
porque eu trabalhava a semana inteira, durante o dia, e à noite ele trabalhava de plantão. No domingo nós nos encontramos, ele falou da igreja, e daí eu pedi para ele o endereço da igreja. Fiquei muito interessado, porque naquela época tinha aqueles folhetozinhos da primeira visão e outros folhetos, né? De onde eu vim, quem sou eu, para onde vou, enfim, muitos folhetos. Fiquei, algo me interessou. Então, no domingo seguinte, eu peguei um ônibus lá na minha cidade de 5 da manhã em ponto, levantei de 4 horas da manhã, peguei um ônibus e vim para Natal, procurar a Igreja de Jesus Cristo. Era uma casinha alugada no centro da cidade, e eu desci na rodoviária, peguei um coletivo até o centro. Quando eu vou me aproximando lá do endereço, eu vi duas moças, e daí eu acompanhei elas e perguntei se elas conheciam a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja dos Mormons, falaram, estamos indo para lá. Então eu cheguei na igreja, fui muito bem recebido, sabe? Sabe aquele calor humano, aquela pessoa abraçando você, apertando a mão, de onde você é, de onde você veio, quem é você, etc. Confesso a vocês que eu fiquei até desconfiado um pouco. Alguém lá do interior, acostumado a montar em cavalo, como a irmã falou aí, e derrubar boi. De repente chegar aqui na cidade grande e alguém dizer tudo bem, etc, etc, eu fiquei desconfiado. Mas, como a igreja era de Jesus Cristo, e eu sempre amei o Salvador Jesus Cristo, eu me interessei e fiquei na igreja. Comecei a frequentar todos os domingos. Eu levantava de 4 da manhã, trabalhava a semana, levantava de 4 da manhã, pegava um ônibus na rodoviária de 5 e vinha para cá, para Natal. Isso foi de setembro até janeiro. Então, no final de dezembro, mais ou menos, eu pedi as contas do supermercado para vir morar em Natal. Fui morar na casa de estudante, que eu já tinha morado lá anteriormente. Daí eu me batizei dia 5 de janeiro de 1985. Mas eu conheci em setembro de 84. Mas devido a eu desconfiado, eu fiquei esse tempo todinho para me batizar. O que eu quero falar para vocês é que nessa trajetória de membro da igreja, em 85, em janeiro de 85, eu me batizei. Então, eu morava na casa de estudante. Eu era daquele que não tinha roupa de branca, nem gravata, não tinha nada. Tudo do interior, tudo roupa normal, tal. Mas quando eu me batizei, pouco tempo eu recebi o sacerdócio arônico, o ofício de sacerdote, e daí já me botaram para abençoar o sacramento. Tá todo mundo ouvindo, é isso? Sim, Oi? presidente. Parabéns. Já me botaram para abençoar o sacramento. Resultado, quando eu fui avisado que eu ia abençoar o sacramento no domingo seguinte, eu lá na Catchulda já fiz o rolo com um cidadão, já dei uma camisa boa para ele me dar uma camisa branca para a reunião sacramental, abençoar o sacramento. Eu via lá os rapazes tudo de camisa branca, gravata tal, fui. E daí me preparei para receber o sacerdócio maior. A estaca natal não existia, existia uma estaca em João Pessoa, que era a estaca natal, aliás, estaca João Pessoa, Brasil. É, aqui só tinha o ramo formou-se ala, porque mesmo com uma frequência pequena, mas foi obrigada a se tornar ala, para que a estaca João Pessoa pudesse ficar fortalecida, ficasse mais com uma quantidade de alas suficiente para se formar uma estaca. E daí eu me programei para receber o sacerdócio de Melquisedeque. Em maio, aliás, em abril de 85, ia ter uma conferência em Recife, multiestaca, que ia ser as estacas de Recife,
a estaca de Maceió, outra estaca de Campina Grande, as estacas da região que abrangia a missão Recife. E aí eu ia receber o sacerdócio do Melquisedeque. Eu e mais 4 amigos. Resultado, eu estava sem o dinheiro para pagar a passagem. E daí, um cidadão aqui de Natal, ele organizou uma caravana, só que a caravana não conseguiu lotar com 45 passageiros, só deu 37, mais ou menos. E, mesmo assim, eles foram. Mas no sábado, pela manhã, eu fui para a igreja, né? Eu e mais 4 amigos, que íamos receber o sacerdócio, e esse pessoal viajaram e deixaram a gente. E a gente recebeu o sacerdócio. Mas nós ficamos aqui em Natal, dando tchau para alguns que iam viajar. Aí eu vou começar a falar para vocês sobre fortalecer a nossa fé. Eu vi aquele ônibus sair para Recife, para uma conferência que tinha 2 apóstolos. Era o Helder Daliux, que hoje é o nosso profeta, e Neil Maxwell, que era um outro apóstolo. Foi embora e nós ficamos a ver navio, com várias cadeiras desocupadas. Mas não levaram a gente. Resultado, eu fui até a Assembleia, nessa época, a Assembleia Legislativa dos Deputados, abria no sábado, fomos lá e conversamos com 2 deputados, falamos que ia receber o sacerdócio maior em Recife, contamos a nossa situação, e eles nos deram a passagem para ir para Recife. Fomos para Recife, fomos para a rodoviária, pegamos o ônibus. Ao chegar em Recife, nós fomos procurar a capela onde seria a conferência do sacerdócio. E a gente se perdeu com esse Recife. Quando chegamos lá na capela, já era 6 horas da noite, não tinha mais reunião. Nós pulamos o gradil da capela e fomos dormir num foierzinho que tem na frente da capela. No dia seguinte, nós levantamos, entrava o rosto, escovou os dentes. Agora vamos procurar o centro de convenções para assistir à reunião. E passamos cidadão de branco, procuramos saber quem era ele. Ele disse que era membro da igreja e ele nos levou para o apartamento dele, nos deu lanche. Nós contamos a situação. Ele nos levou para a conferência. Lá, nas carreiras, foi dado o nosso nome e a gente recebeu, fomos apoiados para receber o sacerdócio de Melquisedeque. Mas, na hora de voltar, nós não tínhamos a passagem para voltar. E daí veio agora mais uma decepção. O rapaz do ônibus disse, não, vocês não vão voltar com a gente. Vocês não vieram com a gente. Vocês vão ficar aqui. E daí, eu acho que tem 2 pessoas aí que conhecem muito bem um bispo aqui chamado Otávio. E Otávio disse, se eles não forem, o pessoal da nossa ala vai descer todo mundo, não vai ninguém. Que esses jovens já foram muito corajosos em vir para cá por conta própria. Então, a gente só sai daqui quando eles forem. A gente foi aceito, viemos para cá, mas o rapaz que fritou o ônibus, todo o tempo desafiando a gente, não é isso? Agora chega a uma conclusão sobre fortalecer a fé. Vocês já imaginaram, irmãos, se nós fôssemos 4 jovens daqueles que não estaríamos com tanto desejo de permanecer na igreja, tínhamos tudo para nunca mais voltar lá. É verdade? Está me ouvindo? Perfeitamente, sim. Ótimo. No entanto, nós permanecemos na igreja. E a nossa fé começou
a se fortalecer aos poucos. E daí, meu amigo, eu vou agora começar a falar sobre fortalecer a nossa fé. Eu anotei aqui alguns trechos sobre como devemos fortalecer a nossa fé. Olha que eu viajei durante 4 meses, todo domingo, 3 horas e meia de viagem. Levantava 4 da manhã para trocar de roupa, ir para a rodoviária e vir para Natal. Para frequentar uma igreja que eu não sabia de onde era. Eu era um recém-converso. Na realidade, eu era um visitante ainda. Mas a igreja trazia o nome de Jesus Cristo. E quando eu comecei a ler o livro de Mórmon e a história da primeira visão, eu fui começando a fortalecer a minha fé. A igreja do Salvador Jesus Cristo. Resultado: todos nós temos grandes desafios em nossas vidas, tá certo? Mas uma das escrituras que eu mais adoro, e vocês vão ouvir agora ela, é quando o Salvador Jesus Cristo diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, amigos, nesse período, eu já sabia o caminho que deveria seguir. Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque era com ele que eu e vocês querem estar. Não é verdade? Todos nós estamos aqui, somos membros da igreja, ou se tem algum aí não membro, mas são pessoas que amam Jesus Cristo. E quem é que não quer estar com Jesus Cristo? Todos nós queremos estar com Jesus Cristo. Por isso que fortalecer a nossa fé é a base de todas as coisas. Entendeu? Porque cada dia nós vamos buscar Ele, Jesus Cristo, aquele que é o guardião da entrada do reino celestial. Não é verdade? Amigos, vamos para a segunda escritura. Todos nós, para fortalecer a nossa fé, nós precisamos de um ingrediente assim maravilhoso em nossas vidas. É exatamente ter o desejo, a vontade de estar com Jesus Cristo, nosso Salvador. É com Ele que todos nós queremos estar para toda a eternidade. Tá certo? Quando eu cheguei na igreja, quando eu recebi o sacerdócio, já estava mais fortalecido um pouquinho na igreja. Uma das minhas noivas, da minha cidade, veio morar em Natal para a gente ter um contato maior. Porque eu daí comecei a frequentar a igreja cada domingo e comecei a trabalhar aqui em Natal, não ia mais para minha cidade. Ela veio morar aqui em Natal. E eu apresentei a igreja para ela. Mas ela não aceitou se batizar na igreja de Jesus Cristo. E por vários meses eu conversava com ela e ela não queria. Ela disse um dia ela disse para mim: eu vou me batizar na igreja se você prometer, garantir que vai se casar comigo. Porque meu pai não aceita, nem minha mãe. Eu disse: então faz o seguinte, já que só você vai casar comigo só para. Porque já que você vai se batizar na igreja só porque quer casar comigo, então a gente termina o namoro e você vai seguir a sua vida e que eu siga a minha. Foi assim que aconteceu. Mas sabe por que eu falei isso? Que o presidente Hinckley, ele ainda era um apóstolo, ele falava sempre que todo jovem da igreja precisa casar
uma moça da igreja. Toda moça da igreja precisa casar com um rapaz da igreja, para que eles dois possam se entender e se fortalecer a cada dia. Por isso, eu acabei o namoro para que eu pudesse procurar uma moça da igreja. Foi aí que eu conheci a minha querida esposa, Cleide Cristina de Souza Lira. Temos 3 filhos e 7 netos. Daí, resultado, é conversando com o Pai Celestial a cada dia que nós vamos fortalecer a nossa fé. Uma, uma, uma coisa que me fortaleceu muito na igreja foi viver sempre a minha vida. Deixar os outros na paz, na tranquilidade. Fazer amizade com todas as pessoas. E não fazer exceção de pessoas. Todas as pessoas, para mim, têm o mesmo valor diante de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, nosso Pai Celestial. E Ele quer que todos nós tenhamos a oportunidade de fazer amizade e fazer e tratar as pessoas como filhos e filhas do Pai Celestial. Então, lá no tempo, por exemplo, nós aprendemos uma coisa interessante. Eu sou oficial do tempo de Recife já há 25 anos. O tempo de Recife foi dedicado em 2000. Nas minhas viagens, acho que eu fiquei 2 anos viajando direto para o norte e eu fiquei um tempo sem ir no templo de Natal, de Recife, aliás. Mas uma coisa que a gente aprende no tempo muito é não devemos taxar ninguém por nada. Se se eu estiver na recepção do templo, por exemplo, qualquer um dia desse, terça, quarta, quinta-feira, e chegar uma moça, por exemplo, com a recomendação dela válida, mas se ela vier de bermuda, ou se ela vier com o cabelo todo vermelhinho, amarelo, qualquer cor, mas se a recomendação dela estiver válida, ela é bem-vinda. E do jeito que eu recebo uma pessoa que vem um padrão perfeito, eu recebo ela também. Porque quem vai avaliar a condição dela é o presidente da estaca e o bispo. E não, a gente está lá no templo. Isso é mais tipo assim, uma seriedade para todos nós. Sabemos que todos nós somos filhos e filhas de um Pai Celestial que ama a seus filhos, independentemente de cor, de raça, de religião, de posição social, todos nós somos filhos de Deus. Então, sempre para que possamos fortalecer a nossa fé, devemos respeitar os filhos do Pai Celestial como filhos de Deus. Não é verdade? Uma outra coisa que eu queria falar para os irmãos. Com relação à família, quantas pessoas. Eu acredito que nesse grupo aí, tem muitas pessoas solteiras, não é isso? Sim. Tem algum solteiro aí? Levanta a mão. Tem Tem alguns muitos. solteiros, presidente, mas a maioria já foi casada. Parabéns. Ótimo. Claro que os que foram casados certamente tem algum motivo para separação. Mas tem uma coisa que nós devemos pensar sempre, é que a família é a base da igreja. Em toda família existe, tipo assim, a discórdia. Mas você nunca, os que estão casados aí, você nunca deve ir para deitar com sua esposa sem falar com ela, sem fazer oração juntos. O presidente Nelson, essa semana, eu estava até vendo uma citação dele. Se você acha que você vai casar com alguém sem defeito, tanto homem quanto mulher, vai ser difícil a sua vida.
Todo mundo tem seus defeitos. Então, o que devemos achar no nosso cônjuge, no nosso companheiro ou companheira, é a qualidade. O defeito todos nós temos. Na verdade, tanto ela quanto ele, precisamos ver a qualidade que os defeitos nós temos. E muitos. Não é verdade? Então, vocês que estão solteiras, que com certeza vão procurar um rapaz para casar, vocês devem procurar uma pessoa buscando a qualidade dele e não defeito. Porque defeito também nós temos. É verdade? Então, que possamos ter sempre essa visão que a vida eterna é o mais importante e a família é a base na igreja. Hoje nós temos, eu e minha esposa, 3 filhos e 7 netos. Nós perdemos um netinho agora, que foi fazer uma cirurgia de diabetes. E o médico, com uma ferramenta para fazer a cirurgia, cortou uma artéria na garganta do meu netinho e ele foi para o céu. Fez 10 anos agora em março. Lindo, nosso netinho. Lindo. A minha esposa chora até hoje. A minha filha chora até hoje. Eu continuo sofrendo, a minha família sofre. Mas nós sabemos que as famílias poderão ser eternas. Então, a nossa vida tem que ser projetada no plano de Deus, no plano celestial. Sabemos que se fortalecer a nossa fé, nós vamos sempre ter a oportunidade de vencer os desafios. Na Igreja de Jesus Cristo, nós vamos encontrar vários desafios. Bispos, presidente estaca, 70 diárias, e assim vai. Pessoas que são seres humanos capazes de falhar, de ter falhas, não são perfeitos. Então, o que nós devemos focar, centralizar a nossa vida é em Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é perfeita. Eu encontrei a igreja perfeita para me filiar, para me tornar membro. Perfeita a igreja de Jesus Cristo. Mas os membros são falhos até hoje. É por isso que por exemplo, quando eu era presidente de estaca, nós tínhamos uma frequência de 800 a 900 membros ativos em uma conferência. Hoje a estaca Potengi foi dividida em duas, tá bom? Ficou estaca Potengi e estaca Pajuçara. Mas as duas estacas continuam do mesmo jeito. A frequência das conferências, 450, 480, do mesmo jeito da minha época. Entendeu? Então, sempre terá batismo. Os missionários aqui na nossa área, toda semana batizam, mas a frequência não sobe. Por quê? Porque se batiza 2 ou 3, fica 2, 3 pessoas sem vir mais para a igreja. E assim vai. Eu acredito plenamente que aí na região de vocês também são assim. Então, nós só precisamos focar a nossa vida no plano de Deus, em nosso Pai Celestial. Porque é Ele quem vai nos receber no último dia. Tá bom? Eu gostaria agora de abrir o espaço para perguntas. Eu vou tomar uma aguinha aqui, viu? Rapidinho. Fica. Mas pode perguntar. Só tomar uma aguinha aqui. O presidente falou sobre não taxar as pessoas, né? E comentou sobre o exemplo, né? Que não importa como a pessoa vá, se ela tem a recomendação, ela entra. E trabalhando no templo aqui em Curitiba, eu vejo muitas situações de, infelizmente, desobediência de algumas regras, seja de estacionamento, seja dentro da lojinha do templo, seja em qualquer parte lá da área externa
do templo, que não deixa de ser a casa do Senhor também, né? É, Mas, apesar de ser errado, a gente não pode constranger o membro. A gente não pode falar para ele não se sentir ofendido. Tudo tem que ser bem contato, bem doce, para o membro não se sentir ofendido. O Senhor, ele não quer perder mais nenhuma sua alma que seja, por nenhum motivo que seja. certo. Pois é, nós somos treinados nos templos a, tipo assim, tanto os oficiantes quanto os funcionários, a tratar as pessoas com amor, carinho, com dedicação, com gentileza, com sorriso, não é verdade? Porque, na realidade, todos nós precisamos desse aconchego, desse sorriso, dessa simplicidade das pessoas, para que possamos, tipo, ser bem-vindo à casa do Senhor. Mas que dá Mas, vontade de dar um choque em alguns, dá, viu, presidente? mas Fica só na olha, vontade. vou contar, posso contar uma experiência para vocês aqui? Eu vou contar uma experiência para vocês, tá certo? Certa vez eu mandei um chamado de uma moça, preste atenção, para ela ir para a missão, tá bom? É, e o chamado dela chegou, só que, na verdade, não chegou o chamado, chegou uma carta da primeira presidência, da presidência da área, né, dizendo que ela tinha que procurar um endocrinologista, porque ela estava com um peso acima do normal e ela deveria perder, em média, 10 quilos. É, daí, eu estava viajando e eu tinha deixado com a minha esposa, para quando chegar uma carta de, assim, de urgência, ela abrir e falar para mim o que é que estava escrito naquela carta. Ela falou para mim, mas ela, sem querer, conversou com a moça e disse o conteúdo da carta. No domingo seguinte, quando eu estava lá na igreja, chegou a irmã dela. Disse, presidente, eu queria falar com você. Tá? Entramos numa sala, ela descascou. Você não presta, você é um presidente de estaca fraco, que você não tem capacidade nenhuma e tal, e pai, 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 pai. Quando ela terminou tudo, o presidente de estaca legal era o meu lá em Belém, etc, etc. Eles são de Belém. Resultado, eu disse, olha, tudo bem, mas eu peço desculpa a você por minha esposa ter falado com sua irmã, que na verdade não era para ela ter falado, era para deixar eu falar. Mas ela falou com a sua irmã porque ela é amiga da sua irmã, ela confiou nela. Mas me desculpe, e outra coisa que eu vou dizer para você, eu fui chamado assim como o seu presidente da Estaca lá em Belém foi chamado. Todos nós somos chamados pelo mesmo Deus, o Pai Celestial. Temos o mesmo valor diante de Deus. Então, se a minha esposa ofendeu para ela, me desculpe. Mas a moça, ao término do programa de tricologista, perdeu os 10 quilos, foi para a missão, fez uma missão honrosa. E ela hoje é nossa amiga do coração. Porque eu passei os 18 meses de missão dela só mandando carta, fortalecendo ela, etc. Hoje somos amigos de coração. Na igreja é sempre bem-vindo o sorriso e o amor. Mas pode perguntarem, viu? Quem mais? Presidente, que é o Raimundo Oi, meu falando, amigo. eu queria saber se você já teve alguma experiência de alguém, algum casal que já se conheceram no templo e se casaram no mesmo dia, assim. Já teve Rapaz, algum? se conhecer no templo e se casar no templo, eu não tenho É, experiência, não vi, não conheci, não. Aí não. por aí já aconteceu? Não, não aconteceu, não. O Raimundo está Eu assistindo sei que muito dorama. eu já conheci moço e rapaz que se conheceram
na sala celestial, entendeu? E começaram a namorar, mas aí depois eu não soube mais do resultado. Sim, Eles obrigado. não são da minha região, são de lá de Recife. Eu e a Eu Elise, não a gente soube se mais. Obrigada, Raimundo. eu e a Elise, a gente se conheceu lá no tempo de Recife. Quem? Porque Com 98 dias nós estávamos selados, unidos, para toda a eternidade. Eu conheci o irmão Jorge, nós aqui no Piauí, nós amamos ele. Tem um filho dele que é para missão, e hoje é a esposa dele, né? Eu falei, você vai deixar essa moça bonita aqui, vai para missão? Ele falou, se ela arrumar outra, ela vai para o fim da fila. Vai para o final da fila. Aí perguntei para o irmão Jorge sobre ele lá no templo, né? Eu estou sempre no templo de Recife. Nós estamos. Aí falei, tem 3 filhos já. Olha aí, voltou, casou com ela e tem três É, filhos. ele é Olha que bispo da, maravilha. da, ala, da, ala, da ala Rio Branco. Que maravilha. Isso. Meu filho é uma bênção do céu, é uma bênção do céu. Ah, rapaz, vocês são aqueles casais lá de Piauí, rapaz. É, Um abraço, viu? Moramos em Floriano, no Piauí. um Floriano, abraço. Floriano. Bacana, eu conheço Floriano, eu passei lá várias vezes. Vocês são meus amigos do coração, rapaz, lá de Recife. Obrigada. Vocês estão, Você também. a cada 2 meses, vocês vão para lá 2 meses, 6 meses? Hein? É, a gente geralmente vai 2, 3 vezes no ano. Aí passamos 1 mês, 2 meses lá. Teve um ano passado ficou 3 meses lá. 3 meses do tempo. Vocês são uma bênção do céu. Nós amamos Amo estar em vocês, viu? Amo vocês. Esse cabo aqui, eu abraço ele direto. É, obrigada. Nós também amamos Obrigado. você. Amo vocês. E aí, tem mais alguma? Vocês se conheceram no tempo, foi? Nos conhecemos no templo de Recife. Alojamento. Um dia, lá na cozinha. Ele estava preparando uma comida lá na cozinha do alojamento. Para caravana. Foi. Aí, Ah, muita coisa nos boa. conhecemos no dia, no outro dia, ele me pediu em casamento. Olha aí, e tá Olha até aí, hoje. Raimundo. Estou cuidando dela até hoje, que ela continua bonita. Agora, Aí, agora, gente, agora, agora em julho vai fazer 9 anos. Agora em julho. e Muito aí, bem. doutora? Aí, Realmente, Raimundo, você queria uma história romântica, acabou de encontrar uma aqui no nosso grupo. Foi uma história muito bem bom. interessante. Presidente Meu Lira, é o presidente Lira, presidente Lira, eu tenho uma pergunta para o senhor. E Não aí? primeiro eu gostaria de agradecer a sua história de fé. Eu já fiquei pensando, gente, já na primeira semana eu já teria desistido. Aham. E o senhor conseguiu. Irmão, essa semana eu fiquei pensando, estava pensando na minha bênção patriarcal, e aí eu fui procurar. Outro dia eu vi alguém falando assim: procure aquelas coisas na tua bênção patriarcal que se repetem, né? Assim, em termos de estudar. E aí eu procurei uma coisa na minha bênção patriarcal que o senhor falava mais de uma vez, né? E eu encontrei uma frase que diz que a irmã ela fala mais de uma vez, né? É que a irmã ela é abençoada com a fonte de luz divina, né? E aí eu disse, gente, faz tempo e eu nunca pensei sobre isso. Eu digo, eu vou pesquisar um pouquinho sobre fonte de luz divina, né? Luz de Cristo, Espírito Santo, para eu poder entender, né? O que é isso? E aí, essa semana eu disse, eu vou pegar todas as inteligências artificiais que eu conheço por aí e vou colocar fonte de luz divina, o que significa de acordo com a doutrina de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aí eu botei 5 inteligências e coloquei essa mesma pergunta, o que significa? Né? Elas vieram mais ou menos com a mesma ideia do que significa, né? Se alguém que é iluminado pela luz de Cristo, é uma coisa que eu acho que todos nós somos, né? E agora vem a minha pergunta. E aí eu fiquei pensando sobre isso e sobre a responsabilidade que é, né? Eu acho que todo mundo, quase todo mundo deve ter alguma coisa parecida, né? Sobre a responsabilidade que nós temos com as bênçãos que o Senhor
Ele nos prometeu, né? E uma das coisas que as inteligências artificiais, que não tem nada a ver com o espírito, que as inteligências artificiais colocaram é o seguinte: é, não pense que essas bênçãos, essas coisas que o Senhor prometeu, que o Senhor diz que você teria, é, é, elas só acontecem mediante ao trabalho árduo. E alguns dos trabalhos árduos seriam procurar ser a luz do Cristo no exemplo, a forma que você fala com as pessoas e tudo mais. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho qual o seu entendimento que o senhor tem dessa frase, que eu acho que cabe para cada um de nós. Vamos lá, eu Sermos vou lhe iluminados responder. pelas fontes de luz, pela fonte de luz divina. Ok. O Salvador Jesus Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o Salvador Jesus Cristo sempre é a luz que ilumina nossas vidas. A minha mãe dizia sempre isso para mim, diariamente, quando eu morava com ela. Meu filho, procure a luz de Cristo para a sua vida. Porque sem a luz de Cristo, nós andamos em trevas. Antes de eu conhecer a Igreja de Jesus Cristo, eu tinha alguns vícios, por exemplo. Eu gostava de ir para festas que não era padrão da igreja, eu gostava de baladas de noite, etc., da noite e tal. E elas se preocupavam com isso, se preocupavam muito com isso. Mas onde eu quero chegar, irmão? Quando você tem a luz de Cristo em sua vida e você não vai andar em trevas, é porque quando você tem a luz de Cristo na sua vida, passa a ser uma pessoa educada, amorosa, caridosa, porque a caridade é o puro amor de Cristo, tá certo? Então, quando você se apega e se fortalece a essa luz que Cristo tem, tá certo? Você passa a ser um discípulo dele, um discípulo constantemente. Ou seja, o seu coração vai fazer aquilo que ele pede que você faça. Então, quem tem a luz de Cristo na sua vida, sempre está desejando bem, fazendo bem, buscando pessoas do bem, orando por aquelas pessoas que necessitam da sua ajuda, que é os enfermos, os necessitados e assim por diante. Então, a luz de Cristo nos traz um brilho tão bonito e tão maravilhoso que nós somos capazes de fazer tudo pelas outras pessoas. Obrigada, irmão. O senhor estava falando aí, eu estava pensando nas nossas bênçãos patriarcais. Às vezes a gente vê só como bênção, mas eu hoje passei o dia inteiro pensando não como bênção, mas como responsabilidade, né? Eu sou responsável, e aí eu não sei, eu sou responsável pelos dons e pelas coisas que o Senhor me deu, de fazer da melhor forma possível. Olha, uma coisa eu vou falar para vocês aqui, com todo amor e carinho, toda sinceridade. Nós precisamos se apegar em Jesus Cristo, porque o inimigo ele é terrível. Ele procura destruir os filhos de Deus. Se nós andamos na luz de Cristo, ele procura torar, desligar esse fio de qualquer modo, de qualquer maneira. Quando você para de pagar a sua energia em casa, a companhia de energia certamente lhe dá um prazo, você não paga, ela vai lá e corta. O inimigo é mais ou menos baseado nisso aí. Ele quer destruir, ele quer. Você não deixou, falhou um pouquinho, ele está lá cortando para que você possa entrar nas trevas, na escuridão. É por isso que nós precisamos estar muito atentos com as artimanhas do inimigo. E se começarmos a criticar, a falar de líder, a não gostar disso, não gostar daquilo da igreja, nós, é o pequeno atraso da conta de energia da nossa luz. Nunca deixem que essa luz que brilha no seu coração, ela possa sair. Por mais falho que seja seu bispo, o presidente de Estaca tenha falhado, etc., você tem que ver ele como filho de Deus e com qualidade de uma luz de Cristo.
Se você começar a criticar seu líder, a criticar seu vizinho, a dizer que o membro X ou A está fazendo isso errado, etc., você começa a perder a luz de Cristo. Por isso que é bom andar sempre na luz de Cristo, para não andar em trevas. Tá bom? Irmão, já que ninguém levantou a mão, eu estou vendo aqui o que o Kleber acabou de colocar e levando em consideração o que o, o Raimundo falou. A gente tem um grupo, nosso grupo, digamos que 80, 90% são de pessoas solteiras, ou divorciadas, viúvas, ou pessoas que nunca casaram. E as perguntas vêm sempre no na mesma coisa, né? O Raimundo ali querendo saber se alguém já encontrou sua amada no templo. Aí, como a história da Ana do Eliseu, o irmãozinho colocou aqui no bate-papo, eu preciso desenvolver mais fé para poder encontrar a minha eleita. Aí vem a minha pergunta, né? Ou meu comentário. Nem sempre o fato de nós não encontrarmos a pessoa, não sei se existe a pessoa certa ou não, ou se é a gente que faz acontecer, não sei, irmão. Mas nem sempre o fato da gente encontrar a pessoa ou não encontrar a pessoa significa que nós não tenhamos sido pessoas fervorosas. Aham. Talvez o Senhor tenha um outro plano para a gente. Eu conheço pessoas que são pessoas boníssimas, que passaram a vida inteira firmes no Evangelho, mulheres, e que nunca tiveram a oportunidade de casar. E são pessoas fervorosas. Tá certo. Não, aqui Aí em Natal, eu tenho uma perguntinha, desculpa, irmão. Aí eu tenho uma perguntinha para o senhor nesse sentido. Às vezes a gente ouve pessoas falando assim: se você obedecer os mandamentos, fazer as coisas certas, o Senhor vai responder a sua oração. Aí você olha a sua bênção patriarcal e a bênção patriarcal fala de casamento. Você está fazendo as coisas certas. A gente aprende isso, né? E às vezes a gente passa a vida inteira, não só em relação a casamento, mas como qualquer outra coisa na vida, e a coisa não acontece. E aí, venho vamos lá. fortalecer a sua fé. É, eu conheço uma família aqui em Natal, são meus amigos. O pai das 12, que Natal tem uma família chamada das 12. É, são minhas amigas do coração. Eu amo a família delas. Ainda tem uma separada e outra solteira. Mas tem algumas delas que se casaram já bem maduras, 50, 50 e poucos anos. Mas elas perseveraram até o fim, até chegar a hora de casar com alguém. Elas se casaram com homens bons que estão tocando a vida delas numa boa. Nada de se desesperar. Um dia vai chegar a sua vez, entendeu? Quem tiver solteiro por aí, saiba que o seu marido ou a sua esposa vai chegar. Tenha paciência. Eu acho que não tem ninguém aí com 70, tem? Tem não. Então, se tá acima de 40, o dia vai chegar. Pode ter certeza. Porque quando o Senhor promete, ele cumpre. É verdade? Não significa Então, necessariamente nessa vida, né? Pode ser no milênio. pode ser. Exatamente. Pode ser. Tem pessoas que saem daqui para o outro lado do véu tanto menina quanto menino vai ser dado no último dia para ele de presente. Não só nessa vida, mas o Senhor promete, ele não falha. Não necessariamente nessa vida, né? Mas é só ter paciência. O importante é viver na luz de Cristo, para que ele possa, tipo assim, atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Vamos lá, pessoal. Irmão, o senhor falou das 12. Eu lembro quando eu me batizei no Maranhão, nós ainda éramos Missão Recife. E eu Certo? ouvia falar das 12 meninas de Natal. São 11 Cresci, Sério? meninos. eu conhecia no Maranhão quando eu me batizei. É famosa, elas são conhecidas no mundo inteiro, nos Estados Unidos. É, Senão tem 3 que moram nos Estados Unidos. Era a Joanete das 12. Ah, é a Mônica das 12. Eu não sei quem das eu 12. lembro. Eu, São.
A Janete, ela fez missão em Manaus. Missão Fortaleza, depois passou para Manaus. Gente, quem tem mais pergunta sobre qualquer coisa? Posso fazer um comentário? Eita, Pode Marcinho. fazer comentário. Então, é que o senhor falou sobre não ter a pessoa perfeita, né? Aham. Então, eu percebi uma coisa que a gente deve aproveitar a oportunidade quando se aproxima alguém que demonstra amor por nós, interesse, e a gente está esperando uma pessoa mais perfeita ainda, né? Mas a gente deve aceitar porque aquela pessoa, ela está demonstrando amor, né? E a coisa mais difícil é você encontrar a pessoa perfeita e ela amar você, gostar de você, né? Então, acho que da próxima vez eu prestar mais atenção quando alguém se aproximar, né, uma irmã, para dar mais atenção nesse sentido, né? Porque se ela está demonstrando amor, isso é o mais difícil de achar, né? Hoje em dia. É. Eu vou fazer um comentário aqui, viu, irmão? Já que você tocou nesse assunto. As pessoas que estão solteiras, eu vou falar como se eu fosse um jovem de 23 anos, 25 anos, e as meninas de 15, 20 anos. Todos nós devemos escolher as pessoas para casar que a gente conheça ela, conheça a pessoa. Como presidente de destaca na época, tinha algumas moças, sim, pessoas que casavam e não davam certo, separavam, e depois ela dizia, presidente, eu estou namorando com um rapaz lá de Brasília, estou namorando com um rapaz lá do Rio de Janeiro, lá de São Paulo, e nos conhecemos só por telefone, ou por e-mail, etc. Tal. Eu dizia, você conhece a vida dele bem direitinho, conhece a família dele, como é que ele é, etc. Não, a gente se conheceu, é, na internet, tá tudo ok, tudo bacana, vai dar certo. E não dava certo. É complicado, sabe? Porque o ideal para casamento é que não precisa ser, eu só quero casar com um rapaz, se ele for bonito, se ele for bem empregado, só quero casar com uma moça se ela for bem educada, que ela, mas o ideal é você conhecer a vida da pessoa. Quem é aquela pessoa? O comportamento daquela pessoa, entendeu? Às vezes, quando a minha esposa, quando a minha namorada, que é até hoje namorada, nos conhecemos, ela foi visitar, conhecer a minha família lá no interior, para saber se eu realmente era a pessoa ideal para ela casar. E eu também conheci a família dela para saber se ela era a moça que eu deveria casar. O ideal é você conhecer a família, a pessoa em si. Saber se era uma pessoa que dá para você. Não precisa ser. Quando eu me casei, por exemplo, eu consegui comprar minha casa, a primeira casa para morar, mas móveis lá em casa não tinha. Era um fogão de segunda mão, uma cama que eu comprei também de segunda mão, só o colchão que era bom. Tchau. Mas graças a Pai do céu deu tudo certo. Eu estava conversando com alguma amiga esses dias, esse negócio de distância, de conhecer, né? E ela falou: ah, ele queria que eu fosse conhecer ele lá, mas ele que tem que vir aqui. Aí eu disse: às vezes é melhor que você vá do que ele venha. Você indo, você vai ver o círculo social dele, vai ver como ele é na ala dele, vai ver como ele é com a família dele. E se ele vir para cá, você só vai conhecer o que ele quiser que você veja. Uhum, É bem exatamente. complicado. É bem complicado. Né? E às vezes, falando em esperar a pessoa, né? Às vezes a gente toma decisões na nossa vida que nos afasta, eh, de ter outras oportunidades, né? Eu casei com 19 anos e o presidente Lira sabe que eu não deveria ter casado. Pronto, você foi uma moça que eu sempre conversei contigo, né? Aham, E eu já sabia que talvez não desse certo devido ao comportamento da pessoa. sim. Mas você dizia, vai dar certo, vai dar Nunca certo. ninguém me avisou, viu? Mas nunca ninguém me avisou, não. Pai Jô Soares que Pessoal, estava certo. Quando você está apaixonado, não pode assinar nenhum documento.
já dizia Jô Soares. Pior Pre- que houve discussão ali, mas tudo bem. Presidente Lira, Irmã, eu acho que se você fizesse isso, ia ser uma coisa muito bonita. Acho que é coisa muito difícil acontecer hoje isso. É uma gentileza a mulher ir visitar o rapaz. Eu já 50% já teria aprovado para um casamento, assim, porque isso demonstra muito amor, né? muito bem. Quando eu estiver interessada, eu vou. Até mesmo quando o presidente Lira diz não, não vá. Presidente Ele, Lira, ele uma vez ele falou assim, falta de aviso não foi, mas nunca chegou assim a mim para dizer assim, olha, isso Rapaz, e isso. eu não Mas sei se assim, você lembra, mas eu sei que o erro foi meu porque eu não cheguei a orar e eu não prestei atenção na minha bênção patriarcal. Se eu tivesse feito essas duas coisas, eu saberia. é, É, os- eu tive uma experiência, né, comentei ontem alguma coisa sobre isso. Ela mora eu sou em Curitiba, né? E ela mora em São Paulo. Moça maravilhosa, pessoa boníssima. E eu ia para lá mês sim, mês não, e ela vinha para Curitiba mês sim, mês não. E ela falou diversas vezes, assim, quando nós íamos no templo, né? Nossos encontros sempre envolviam o templo, em algum momento. Ela ficava 2, 3 dias aqui, eu ficava 2, 3 dias lá e acabávamos indo no templo. E ela sempre falava assim: eu sinto que você é com quem eu devo ter minha vida. Né? E ela me mandava coisas sobre casamento todos os dias. E quando eu falei com ela sobre casamento no começo desse ano, o semblante dela simplesmente se apagou. Ela falou que não era necessário conversar sobre aquilo. Ela pediu para voltar para São Paulo, né? Se despediu me dando um selinho na boca e nunca mais falou comigo. Não consegui falar mais com ela. Né? Por isso que eu mencionei, né, que eu preciso um pouquinho mais de fé com relação a isso. Porque, assim, eu vim num casamento bem complicado, né? De abuso emocional e tudo mais. E, e eu achava que dessa vez seria diferente. Porque em um ano, nós nunca discutimos, nunca brigamos, né? E nós tínhamos um vínculo de parceria muito legal. E da noite pro dia, como num piscar de olhos, tudo se desmoronou. E eu nunca entendi o porquê, né? Eu não tenho, tipo, eu tenho tristeza, evidentemente, mas eu não tenho raiva dela. E na verdade, eu frequento o templo, tenho como meta de pelo menos frequentar uma vez por semana o templo. E toda vez que eu vou no templo, eu coloco o nome dela no templo. Porque independente dela estar comigo ou não, o que eu mais desejo na minha vida é que ela seja feliz, sabe? Que ela encontre aquilo que ela procura, mesmo que não seja comigo. vai dar certo. Você é um menino bonito, viu? Obrigado. Você vai arrumar alguém para casar. Vai dar certo. rapaz, Kleber, depois deixa aí o currículo, que é para a gente já colocar ali. Ô, presidente, o senhor me permite fazer uma pergunta para o Eliseu? Para o irmão Eliseu, Eliseu Casalzinho lá o de Piauí. casal, você me permite, eu vou fazer uma pergunta para o irmão Eliseu. Eu sei que ele já falou aqui outras vezes, mas como a gente mudou o tópico falando sobre fortalecer fé e tudo mais, Eliseu, eu sei que você pediu a Ana em casamento já no outro dia. E aí o presidente Lira falou aqui que seria bom que a gente conhecesse um pouquinho a pessoa com quem a gente vai casar e tudo mais. Eu gostaria e às vezes a gente comenta sobre isso aqui, sobre casar com alguém que você acabou de conhecer. Então eu gostaria de saber do Eliseu. Conhecendo Eliseu e a Ana hoje, a gente sabe que eles são o casal exemplar para a gente. A gente tem um amor muito grande por eles. O que foi que você sentiu, só para eu poder entender, que fez você saber
que a Ana era a pessoa certa? Como é que você sabe que era uma resposta de Deus ou foi uma decisão tua como presidente Monson, não, acho que foi presidente Hinckley, escolha o seu amor e ame a sua escolha? Vou responder. Ela entrou no refeitório. Eu estava preparando a refeição para a caravana toda, que eu gosto de preparar. Eu estava servindo. E ela estava ali também no templo servindo. Então, nós não pensávamos, eu não pensava mais em casar. Mas eu continuo seguindo o Espírito. Se nós seguimos o Espírito vai nos conduzindo, vai testificando se realmente é aquela pessoa. E o sentimento que eu tive foi de imediato. Aí, daí, 25 dias eu voltei para conhecer a família dela e marcamos data. E se nós não marcarmos data, a gente começa a namorar a mulher de uma outra pessoa. E você vai Então, falar com o meu bispo também. falei com o bispo dela e foi tudo se encaminhando da maneira do Senhor. E tudo Mas foi dando assim, tu certo. só olhou a Ana e tu sentiu que era mais ou menos essa minha pergunta. Como é que tu sabe que foi uma resposta? É isso que na minha cabeça às vezes fica um pouquinho assim. Mas eu Não vou, eu sei, vou, são sentimentos, né, que o Senhor nos dá. meu irmão, Essa é essa. meu Essa é irmão assim. Eliseu, Eliseu, irmão eu Lira vou, eu vou falando. dar, eu vou dar uma conotação aqui bacana do irmão Eliseu, tá certo? É, o irmão Eliseu arriscou. Ele viu a menina bacana, gente boa, tal. Eu vou falar namoro para essa menina. Ele disse, vamos, arriscou, ela aceitou e deu certo. Ele ouviu o sussurro do Espírito. Mas nem toda a vida é assim. Pode acontecer o que aconteceu com ele e pode não acontecer com outra pessoa. Ele olhou para ela, falou com ela, ela aceitou, deu certo, mas nem toda vida acontece o que aconteceu com ele. Então, assim, eu admiro muito esse casal. Eu vejo ele lá no templo, a gente conversa lá, ele me abraça, ela fala comigo, ô irmão Jóia. Mas, assim, deu certo. Mas não é toda vida que dá certo. E aí eu até complementaria, irmão. Pode ser que o sussurro do Espírito tenha acontecido, mas isso não significa dizer que mais tarde, lá na frente, decisões pessoais não façam com que a gente saia do caminho. Eu lembro quando eu me divorciei, eu perguntei para o meu presidente de estaca, eu disse assim para o presidente de estaca, mas presidente, eu fiz tudo certinho, eu fui, desde que eu me batizei, eu fui firme na igreja, guardei a lei da castidade, fazia tudo certinho, e por que que não deu certo? Se eu tenho certeza que o Senhor estava respondendo a minha oração, que eu estava fazendo a escolha certa. E por que que deu errado? Aí o meu presidente de estaca disse assim, irmã, quem disse que não era a vontade do Senhor? Quem disse que você não fez a escolha certa? O fato de não ter dado certo não significa dizer que a tua resposta inicial tenha sido errada. Mas uma coisa que o Senhor não faz é tirar o livre-arbítrio das outras pessoas. Então pode ser que na hora aquela resposta tenha sido correta, mas mais lá na frente, por causa de nossas decisões, a gente acaba se afastando um pouquinho. O Senhor não vai tirar a Parabéns. liberdade do outro. Exatamente. Acho que já chegou no horário do presidente, né? A gente tem Mas só uma pessoa. A Luciene está com a mãozinha ali levantada para fazer uma pergunta ou um comentário, e aí depois o presidente pode fazer suas conclusões, tá, presidente? E encerrar. Tá. Luciene? Boa noite. Na verdade, seria mais assim, é uma pergunta meio afirmação. Eu acredito que o irmão Eliseu tenha tido uma revelação pessoal, não? Sim, foi de imediato, né?
Eu falei, Mas você tinha certeza que era uma revelação pessoal, não é? quando ela entrou, eu estava preparando, eu não estava pensando em nada. E falei, essa aí é a minha eleita. E aí eu só segui o espírito só. Aí fui conversar Então com foi. ela, sabe? Fomos conversar no Jardim do Templo, passamos pela sessão, e aí as coisas foram caminhando. Então, pelo que eu aprendi, isso é revelação pessoal, Deve ser de né? ambos os lados, né? Mas você teve revelação pessoal, porque é claro, o Espírito não ia revelar algo para você que não fosse ser correspondido, porque ele conhece a ambos, né? Mas para você ter a certeza que você teve, foi revelação pessoal, né? Porque você disse que não estava pensando em nada e, e que veio na sua mente, essa vai ser minha eleita. Aham. Então, Foi quer bem dizer, não era assim. seu plano, não era seu plano. Você acabou Até, tendo uma inspiração do que era plano do Senhor, né? até então não tinha plano nenhum. Então, você não queria nem casar mais? No fundo ele queria, mas ele achava que não ia acontecer. Que não ia achar a pessoa ideal. Eliseu já tinha 68 anos quando a gente se conheceu. É, E Tá eu na tinha hora de encerrar, e se a gente quiser continuar conversando algumas coisas, continuando os comentários, aí a gente comenta para não passar do horário do presidente. Amigos, foi um prazer imenso estar com vocês. Foi muito bom ter revisto aí o irmão Eliseu e a sua esposa. muito bom. E vocês todos aí, essa jovem moça aqui de Natal que está aí conversando conosco, que eu conheço ela há muitos anos. Quando eu conheci ela, era aquela mocinha de. Tu tinha já o quê? 19 anos? 16 Era 16 anos quando eu me batizei. 16, 17? 16 16. anos. 16 anos, aquela mocinha lá, tá? Então, para mim foi bom demais, tá bom? Tá com vocês. Muito obrigado pelo convite. Nós que Foi uma agradecemos. boa. E conheci muitas pessoas hoje. Joia, aquele rapazinho que estava todo tempo aí conversando também. Como é o nome dele? Aquele outro Kleber, rapaz, Kleber. o Kleber, Um abraço para todos vocês. Foi bom demais, tá certo? Quero prestar meu testemunho para vocês que eu sei que Deus ele vive. Ele é um pai maravilhoso e misericordioso. E ele tem um amor especial por cada um de nós. E Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Ele deu a sua vida por nós. Precisamos retribuir esse amor de Jesus Cristo com apenas uma palavra. Vem e segue. Jesus Cristo ele tem tudo, mas nós precisamos seguir. É o que ele quer. O presente que Jesus Cristo quer é que desejamos ser seguidor dele. Preste meu testemunho do Espírito Santo. Ele é uma bênção para todos nós. Traz revelações boas, como por exemplo do irmão Eliseu, que encontrou a esposa dele assim, no piscar de olho lá no templo. Que o Senhor nos abençoe e possamos ter muita paz e felicidade. Que as bênçãos do Senhor estejam com todos nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 mais uma vez, muito obrigada, presidente. Irmão Eu vou me Eliseu, você pode me ausentar, oferecer? eu vou me Oi? ausentar, você fica aí. Vou me ausentar, vocês fiquem à A gente vai vontade, viu? terminar com uma oração, irmão, pode ser? Tá bom, tá ótimo. Eu pode nos dar a última oração? Pode fazer? Eu vou fazer. Eu? Ela perguntou se você pode fazer. Posso? Pode. Devo. Vamos lá. Amado Pai Celestial, obrigado por esse dia que estamos encerrando, Pai, como live, aproveitando a tecnologia e revendo nossos amados irmãos, irmão Lira, sentindo teu espírito, Pai, a tua proteção, acrescentando a nossa fé, que estamos
caminho certo de volta ao nosso lar celestial. Pedimos uma bênção para todos que nos ouviram, que compartilharam os seus testemunhos. Possamos ter uma semana próspera. Que os anjos estejam à nossa volta, sempre nos conduzindo. Nós te amamos, Pai. E é com gratidão que elevamos essa oração a Ti, em nome de Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Um abraço. Volte, 13.